Jabuticaba, jabuticaba. Laranja, laranja. Manga, 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 manga. Ficou. A sinopse que eu recebi falava sobre um mundo de pessoas que não ouvem e um mundo de pessoas que não falam. Mas essas pessoas que não falam, ouvem, e essas pessoas que não ouvem, falam. Então eu comecei abordando as crianças, perguntando para elas, na nossa sociedade, quem são essas pessoas que não ouvem, quem são essas pessoas que não falam. E de imediato assim, já surgiu a questão dos nossos governantes, dos governantes do nosso Brasil. E a gente começou a trabalhar essas questões, discutimos muito em roda sobre essa questão política atual do Brasil. E as crianças, elas quiseram, por conta própria, trabalhar este tema político dentro da temática teatral que a gente recebeu. Pessoal! O que foi? É que a professora pediu pra gente fazer uma peça de teatro. Peça de teatro? E o que é isso? É uma peça de teatro e ela pediu pra gente fazer sobre preconceito. O tema que eu peguei, a sinopse que eu peguei, ela falava sobre privilégios, como reconhecer os nossos privilégios dentro da sociedade a partir da escravidão que teve e ainda tem, né, de outros modos aqui no país, a partir do preconceito, do racismo. Mas todas você faz. Todas não! Você vai ser a bruxa! Então, quando eu recebi a sinopse e encontrei a minha turma, que é uma turma de 5º ano, discuti esses temas com eles, eu fiquei muito feliz porque quando eu li a sinopse para essas crianças de 8, 9 anos, elas estavam totalmente entendidas do assunto. Elas sabiam o que era privilégio, elas sabiam que precisa respeitar o outro, que preconceito não é algo legal, que é ruim. Então, a partir de toda essa conversa com as crianças, nós resolvemos no primeiro dia fazer um roteiro de como a gente abordaria isso em cena, né? E criamos um roteiro em que uma menina, né, vai brincar com as outras meninas, aí umas são fadas, outras são bruxas, e elas não deixam a menina brincar porque ela é preta, porque ela é negra. Né? E a partir dessa discussão a gente vai esmiuçando e trazendo várias abordagens de como as crianças podem tratar desse assunto tão complexo, mas tão urgente na sociedade atual. Meu Deus, parece que lavou o cabelo com água de beterraba. Quebrou a chapinha? Nossa, essa daí acabou de cair da cama. Meu Deus. A sinopse que eu peguei foi que tratava sobre o cyberbullying. Além do bullying também, mas também o bullying virtual. Era sobre um grupo e também essas pessoas tinham um grupo no WhatsApp que usavam para zoar do coleguinha, para expor a colega, entre todos esses outros motivos do cyberbullying. Eu perguntei se eles já tinham participado de teatro, eles falaram que nunca tinham participado e que inclusive no final da primeira aula a gente fez uma roda de conversa e eu perguntei como que foi a experiência para eles, já que nunca tinham participado. A maioria falaram que foi incrível, que foi algo inesperado, que eles tinham o teatro como se fosse algo, sobe no palco e imita alguma coisa. E foi muito gratificante porque eles falaram que eu pude mostrar, pelo menos um pouquinho, uma outra forma, um outro fazer teatral, que não só o que a maioria das pessoas tem em mente. Formar plateia, eu acho que isso é fundamental. A partir do momento que a plateia entende como é que é o processo do fazer teatral, de estar em cena, eles acabam gostando de estar em cena, aprendem também a se comportar enquanto plateia no espetáculo. Isso é um trabalho pedagógico, é um trabalho didático, que a gente vai conversando ao longo do processo dos ensaios. E também isso, na cena, ele traz uma responsabilidade para a criança, para o adolescente,
muito grande também, que vai ser aproveitado não só no teatro, mas também no cotidiano deles, né? De entender o quanto é responsável estar em cena, quanto tu é responsável pelo outro, pelo parceiro que está ali na cena, como tu é responsável por não faltar um ensaio e como tu faz falta. Vamos, todo mundo pra coxinha. O lado da coxinha que tá mais perto, certo? Essa meia lua. Ó, agora tu vai ler aqui, daí depois eu termino de passar a tua fala pra cá. Vai, separe os grupos, vai. Vamos, gente, a gente ensaia. Tem muita gente aqui, Sabrina. Vai lá. E daí depois de andar, a gente vai andar. Vai, gente, anda. Não é pra ficar lá parado. Fez a meia lua. Vai começar o baile. A música vai começar a tocar. Começou. Se olhem. Vai. Não esquece quem é o azul que vai pintar, hein? A gente só vai parar o baile depois que todo mundo estiver bem azul. Isso. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Apagou, blackout, ela sai. A minha sinopse, ela fala sobre a sociedade em si, sobre a diversidade da sociedade. E é um tema extremamente importante, ainda mais debater com crianças, porque querendo ou não elas são a semente, elas são o reflexo dessa nossa sociedade que atualmente se encontra num caos. E essa troca com as crianças da ideia, né, eu quis saber o que elas pensavam sobre o assunto, e foi muito legal a resposta das crianças, inclusive, porque elas vinham questionando por que a sociedade tem que ser todo mundo de um jeito, sabe? Todo mundo igual é chato para as crianças, sabe? Elas querem essa diversidade. E na performance que eu montei, eu pude explorar isso junto com as ideias das crianças. A gente pensou nas tintas, no guache, na questão da aquarela, para mostrar toda essa cor que é a sociedade, né? A gente não é só azul, a gente não é só preto, a gente não é só branco. E enfim, ela toca em vários fatores sociais, como gênero, orientação sexual, a questão do próprio preconceito, como o racismo. Daí tu já meio que faz igual o outro, fica certinho. Eu preciso medir também, senhora? Sim, também. Ó, obrigada. Luquitas. Aqui, Lucas. Vamos lá. Se a gente conseguir pelo menos dar uma passadinha lá hoje. Ó. Tá bom? Mostra onde é que tá o teu olhinho. Para mim, assim, foi um desafio muito grande, porque eu cheguei na escola, de cara eu já peguei um grupo que já era formado, eles já se conheciam entre si e eles apresentam danças, né, na comunidade onde eles vivem. Então eu senti neles que eles já estavam bem fechados entre eles, assim, eu tive uma certa dificuldade de conseguir me adentrar e levar algumas ideias para eles. Mas eu consegui entender, eu sempre, assim, eu propunha, não vinha, daí eu disse, tá, então o que vocês querem? Eu deixava eles trazerem também o que eles queriam. A nossa sinopse que a gente pegou foi sobre bullying e tudo eles me diziam assim, não, na nossa escola não tem isso. E de fato, eu acredito que na escola deles não tem bullying. Então, de que forma que eu iria trabalhar com eles coisas
que não tem na escola deles. Daí eu trouxe histórias que aconteciam aqui ao redor deles, inclusive na cidade deles, coisas que a gente vinha conversando já há uma semana durante o Festival Nacional que estava acontecendo. E daí a gente fez, né? A gente montou uma cena e tal. Eles vieram com muita timidez, com muita vontade de não estar no palco, assim, porque eles já estavam acostumados a estar no palco, mas com a dança. Com o teatro eu senti que eles meio que foram empurrados, sabe? Mas daí teve a grande transformação, que foi o que aconteceu nessa manhã. Do início da manhã, que foi praticamente a apresentação deles, só teve uma apresentação antes deles, até o final da manhã, tudo se modificou. Eles olharam para mim no finalzinho e eles disseram: mas prof, a gente adorou, vai de novo no próximo Fertil, a gente quer fazer. E agora a gente entendeu o que a prof queria com a gente. Eu achei muito bonitinho, porque daí foi caindo a ficha deles, sabe? Eles olhando os outros da mesma idade deles, estavam super de boa em cima do palco, ninguém fez bullying com ninguém iria dizer: olha lá ele no palco. Eles estavam muito felizes de estarem aqui. E se eles pudessem voltar ao tempo, eles disseram isso pra mim, assim, ó: agora a gente entendeu, se a gente pudesse voltar ao tempo, sabe, a gente iria fazer tudo que a prof tinha proposto e tal. E eu achei lindo isso. Pedro, é sério, o negócio é sério. Exatamente isso, chegou em casa. Como é que tu pode chamar de irmã? Como é que a irmã pode chamar? Você não pode ter um apelido. É um apelido, só que ofensivo. Alguma coisa que vai ser ofensivo pra deixar brava. Bem que foi revoltada, geralmente, né? Eu sou chamada assim, né? Porque você é a morena da minha família, então. Faz bullying com você? Ai, não acredito. Os pais de vocês. Eu acho que de repente foi isso. Daí ela deixa ali na frente, daí eu. Sobe. Tá, eu vou lá pegar a toalha de mesa, então. Daí eu passo pela sala. Isso. Ô, Kailane, acho que tu pode falar ajudando a Isadora a fazer alguma coisa. E tu vai entrar e vocês trocam um assunto cotidiano, assim, tipo... o amor já vai ficar pronto. Eu peguei 2 turmas, né? Eu fui tutora de 2 turmas. Uma turma de crianças, que foi a turma da manhã, e uma turma de adolescentes, que daí já eram alunos do ensino médio, que foi a turma da tarde. E 2 processos completamente diferentes, assim, né, pela faixa etária. O primeiro processo com as crianças, a sinopse que foi sorteada para mim, foi uma história de uma criança que tem um cachorro e em determinado momento esse cachorro fica muito doente e daí surge a questão da eutanásia. E a gente montou esse mini espetáculo, né, nesses 3 dias aí que tivemos de ensaio, falando justamente sobre isso, né. Então ali para as crianças, o cachorro, que era um companheiro, um amigo muito importante para a criança que estava ali sendo retratada na história, né, e de repente esse cachorro vai embora, né. Então foi um pouco disso que a gente trabalhou na primeira peça. E a sinopse do segundo grupo, que era um grupo de adolescentes, também foi sobre perda, né, mas envolvia uma temática a mais, que era a questão da masculinidade tóxica. Então a sinopse falava sobre um menino, que é o Pedro, e o Pedro, ele perde o pai dele e ele não pode demonstrar o sentimento de tristeza que ele está tendo, né, a dor que ele está tendo, porque a sociedade espera que ele, como homem, se comporte como uma pessoa forte e, enfim, não permite que ele mostre suas fragilidades e suas tristezas. E a sinopse que eu recebi, ela discorria sobre a história de uma senhora com Alzheimer que foi internada longe de sua família, e os amigos de sua neta então resolveram fazer ações que potencializassem esse encontro entre a neta, as memórias que ela tinha com a avó, junto com as memórias que seriam esquecidas pela avó. Então esses amigos resolveram resgatar essas memórias e trazer para a cena, com muito jogo teatral,
essas histórias, esses encontros que poderiam ser perdidos, essas vivências, essas lembranças, tanto boas quanto ruins. E foi nesse resgate das memórias de cada aluno que participou do processo que a gente pôde mostrar na cena essas memórias que a gente esquece, os dias que a gente traz mais o lado ruim do que o bom. Então, em cena, a gente retratou a família, os bons e os ruins momentos da vida e o jogo teatral, da escuta, do olhar e do encontro. Então, foi um processo riquíssimo, muito valioso e que trouxe um carinho muito grande entre eles, com o espaço da escola e uma atenção muito generosa por parte da coordenação da escola. Então eu estou super contente, super realizado de poder fazer parte desse primeiro Fertil aqui em Içara. Eu peguei a sinopse sobre bullying, né? Então foi um tema bem forte na escola, porque lá é uma escola de ensino fundamental. E acontece bastante preconceito, bastante julgamentos, né? Eu trabalhei com as crianças esse tema, a gente teve uma roda de conversa, né? Onde cada um falou a sua experiência de como eles estão sendo tratados na escola. Então, foi feito alguns jogos de uma expressão corporal, a gente fez debates, rimos bastante para chegar no nosso tema e a gente produziu uma peça. As crianças gostaram, foi bem legal. Teve algumas crianças que ficaram muito tímidas, mas depois a gente foi trabalhando a respiração, relaxamento, e foi super produtivo. A escola toda ficou bem empolgada e foi um sucesso, foi muito legal, foi bem produtivo. No Fertil eu peguei 2 turmas. Uma das turmas falava sobre a internet, falava sobre o abuso que as crianças estão tendo quanto às mídias sociais. E a gente brincou um pouco quanto fechar esses aplicativos para voltar a ser criança. Foi um momento muito bacana, onde eles perceberam que realmente eles estavam isolados em uma ilhazinha chamada tela, e foi um processo muito gostoso. E a outra turma, eu peguei uma sinopse difícil para falar com crianças de 8 anos, 9 anos de idade, que falava sobre a tristeza de pessoas que se isolavam nos seus próprios mundos ou nas suas próprias épocas e choravam sozinhas. E como a gente simbolizou isso com pétalas de flores que caíam para não usar lágrimas com esses pequenos, mas eles entendendo que eram momentos tristes, e a gente fez algumas brincadeiras sobre as histórias que eles mais gostavam. Eu contei primeiro uma história para eles e depois cada um contou a sua, e a gente colocou elementos dessas brincadeiras em palco para transformar essa tristeza que fosse compreendida e que fosse passada de uma forma menos pesada pela idade dos pequenos, assim. E foi maravilhoso. A minha função no Fertil foi de ser tutor, mas tu acaba abraçando, assim como todos, o processo todo. Acaba chegando um dia antes para colocar luz, colocar pano, brincando, podendo abraçar o quanto mais as pessoas e entender o universo de cada uma das pessoas que estão aqui, até porque todo festival de teatro, e o Fertil não é diferente, vem disso, de uma valorização artística também, mas de contatos também humanos. Esse festival relâmpago, que é relâmpago na montagem do teatro, é relâmpago na apresentação, é relâmpago também nas mudanças, nessa revolução que a gente está propondo para as crianças, que é uma revolução microcelular. A gente acredita que os teatros apresentados no Festival Revirado, ele sim muda muitos conceitos, muda muitas ideias, muda muitos momentos na plateia, mas o Fertil, ele muda muitos grupos, muda uma rede de pessoas. Eu acho que ele acaba sendo mais potente na questão do todo, do coletivo, do que o próprio festival mesmo. A ideia do Fertil, ela iniciou há muito tempo atrás. Foi lá em 2001 que, na verdade, foi uma ideia de Reveraldo, quando ele estava trabalhando ainda na administração pública dentro da Fundação Cultural de Criciúma. Era um governo que tinha uns ideais diferentes, assim, de trabalhar, de fomentar a cultura, de levar a cultura para a periferia, para os lugares que não eram assistidos da cidade.
Daí ele teve essa ideia, assim, por que não usar um espaço público, que era na época um teatro grande, né, de Criciúma, para também trazer as pessoas que estão nas margens para conhecer esse espaço que era de todo mundo. O Festival Relâmpago de Teatro Estudantil mostrou para nós também e para a comunidade uma realidade geográfica. Tem escolas isoladas, escolas lá dentro de uma comunidade que é só colonial, sabe, que é escola rural, que é gente que planta fumo lá longe, lá tem aquela escolinha que está distante, né, de tudo que acontece aqui nesse centro. Isso a gente está falando em deslocamentos do centro até uma escola dessa em torno de 20 quilômetros. Então são escolas bem do interior, escola com 70 alunos, com 40 alunos. Isso é muito importante também, porque dá oportunidade, dá visibilidade para essas pessoas que muitas vezes não têm a condição nem de vir ao centro. Então, tanto o Festival Nacional quanto o Fertil, eles propunham isso, né, de trazer essa gente para cá, para estar também aqui no meio, circulando com a galera. Os tutores vão para lá também, isso é descentralizar também, né? Levar um tutor lá para aquela escola que já tem uma rotina, que já tem um cotidiano, né? Sempre certinho, igual, né? O ônibus chega, deixa as crianças. Não, algo mexe nesse lugar. Algo vai trazer um respiro diferente nesse lugar. Tanto da tutoria, né, e do festival tá indo para lá, quanto nesse dia, que é o dia que eles vêm aqui para o centro apresentar o trabalho que foi montado, né? Eu acho isso, assim, trabalha a autoestima mesmo deles, né? De não estarem abandonados lá no canto deles, né? De não, eu estou sendo assistido pela cidade. Eu fui tutor da escola Hercílio Serafim, uma escola mais afastada do centro, mais rural. E que eu saiba, assim, o único contato que eles tiveram com o teatro foi quando eu fui para lá apresentar uma peça de teatro assim para eles, que foi mais próximo deles mesmo. E a gente pegou um tema sobre professor, né? A professora que maltrata os alunos e a professora que trata os alunos bem, que incentiva o crescimento da criança, né? Eles fazem aula de xadrez, todos eles. E eu meio que botei essa ideia na cabeça deles da movimentação ser parecida com isso. Quando não tá na movimentação, tá na cabeça deles, assim, tipo, alguém me dizendo, anda 2 casas, anda 3 casas, 4 casas, nessa direção, na outra direção. Então isso foi um pouquinho para eles guardarem esse registro de movimentação, né? E eles deram conta muito bem, fiquei orgulhoso. E bom, é sempre bom tá tendo esse contato com o teatro, né? A gente, assim, mesmo que não esteja em cena, mesmo que não esteja na sala praticando, é sempre bom tentar incentivar os outros, é sempre bom mostrar um mundo diferente. E eu me sinto lisonjeado, é um privilégio muito grande poder estar aqui. Então, junta-se essa criança lá dessa zona rural com crianças mais do centro. E mostra-se também, através do teatro, essa igualdade de interpretação, essa igualdade de pessoas ligadas ao fazer teatral, onde não dá para saber quem era do interior e quem não era. Então nós estamos falando desse Fertil de cerca de 140 crianças que participaram diretamente desse espetáculo estando em cena. Isso é uma quantidade muito grande e muito gratificante e significativa para nós. Eu já participei de outras edições de Fertil, quando o Círculo Revirado, junto ao Poder Público, organizou em Criciúma algumas edições, acho que 3 ou 4 edições, eu já fui comentarista lá também. E aí ver acontecer agora o primeiro em Içara é um tremendo prazer, né? Ver que o poder público, né, a prefeitura, via Secretaria de Educação, estão investindo na cultura dessa forma. O Fertil vem logo em seguida ao Festival Nacional de Teatro do Círculo Revirado. É lindo ver isso acontecendo numa cidade, uma cidade pequena. Eu quero dizer, isso não é nenhum demérito da cidade, ela ser pequena e aconchegante é lindo, e que está preocupada em oferecer o melhor para seus cidadãos, né? Investir na cultura e investir em saúde. Eu tenho falado muito nisso ultimamente, sobre um dado específico da ONU, inclusive, de pesquisas, que para cada
$2 investido em cultura, você economiza 8 em saúde, né? A importância que a cultura tem, que a arte tem, de transformar, de agregar, de quebrar preconceitos, paradigmas, abrir novos horizontes, fazer pensar sobre tudo e perceber que estamos todos nessa mesma aldeia global e que sim, o que ocorre lá na Índia nos importa sim, como o que acontece na Amazônia, o que acontece em toda parte do mundo. Nós somos parte de uma única grande aldeia global e ela carece dessa nossa atenção, né? Eu estou falando isso também muito impactado pelo que assisti recentemente nas apresentações dessa tarde, né? Eu vi crianças falando de desmatamento, falando de violência, falando da dificuldade de comunicação ou dos excessos, bullying, etc., nas redes sociais. E esses problemas, essas pautas estão aí, são super urgentes, necessárias, e as crianças não se furtaram a abordar esse assunto, a botar o dedo na ferida e com toda a coragem e toda a alegria de fazer isso brincando também, nos deram grandes lições hoje. Posso dizer para vocês e descrever que a palavra principal para estes momentos foi emoção. Emoção em ver a capacidade dos nossos alunos, que às vezes a gente não tem ideia de quanto eles podem produzir e o quanto eles podem nos transmitir opiniões, ideias através do teatro. Então foi magnífico. Eu tenho certeza que todos que estiveram presentes ontem e hoje aqui, que tiveram esta maravilhosa oportunidade de poder participar do primeiro Festival Relâmpago de Teatro de Sara, promovido em parceria com a administração municipal e com o Cirquinho do Revirado, eu acho que vai estar saindo modificado hoje daqui, com outro olhar, porque foi passado muitas mensagens para a gente através dos alunos e às vezes até coisas que a gente não percebe enquanto professor, enquanto pais dessas crianças, desses adolescentes. A expectativa é que tenha muito mais gente querendo fazer teatro. A expectativa é que as ideias novas que surgiram de ter aulas de teatro regulares na Sara possa acontecer de fato. A expectativa é que como é que vai se realizar isso e de uma forma tranquila e que a gente possa sentar sem precisar estar teorizando tudo isso, uma coisa que é na prática. Então, de que forma que tu vai construir isso para que seja esse outro momento do Fertil e que o próximo venha de uma forma muito mais natural, que a gente também possa incluir mais escolas da rede estadual, da rede particular, a PAI, grupos de coletivos que querem se reunir para estar também dentro desse Fertil. E quem sabe numa estrutura, daí sim pensa-se numa estrutura de palco melhor, que o poder público possa perceber que existe uma necessidade de ter um espaço físico para agregar mais plateia e que para agregar, para que esses atores que estejam em cena possam ser respeitados enquanto espaço físico também. E isso é bacana, isso projeta para eles uma necessidade de entender o que é uma caixa cênica. E Sara já está sentindo essa necessidade. E isso é maravilhoso para todo mundo que faz teatro.